Passa a bola aí. Já respondo aqui, eu já anotei o tópico que tu estava falando, mas eu gostaria de passar a palavra pro Adrien, que ainda não falou nada, tá aí quietinho. Se quiser falar, pode falar aí. E aí, certo? Beleza? Opa. O que tu acha aí da tablet? O que tu tá achando dessa relação dela com o PDT, da relação dos eleitores? Fala aí pra nós. É, a Tabata Amaral, eu não sei muito dela. Eu ouvi dizer que ela tá tendo uma grande polêmica sobre essa tal de Tabata Amaral. E eu tô querendo muito saber sobre isso. Ah, então tu ainda não tem bem uma opinião formada, tá mais aqui mais pra ouvir, é isso? É, Ah, beleza então. É só isso então? Vocês que tinham pra falar? Posso continuar aqui? Manda é. ver, manda ver. Beleza então. A gente já logo de cara, naquele projeto de financiamento de escolas mais bem colocado, a gente já vê que já é um privilégio aos já privilegiados, né? É uma coisa muito sem lógica, contraditória em si mesma. Como é que você pega um financiamento escolar, né? Aí você joga para uma escola que já está bem. Se ela já está bem, o interessante é investir na infraestrutura das escolas que estão passando necessidade, né? Você primeiro você dá dignidade para as outras escolas que estão mais estão numa posição inferior, para coloca ali mais uma mão ali do Estado para verificar quais são os problemas daquelas escolas, por que elas não estão tendo um bom rendimento escolar, se é uma questão de infraestrutura, se isso é uma questão pedagógica ou uma questão ali, eu não sei se pedagogia é só uma relação moral ou se ela também é uma relação técnica, né? Eu não conheço muito bem o conceito de pedagogia, mas então eu tô correndo o risco de falar duas vezes a mesma coisa, mas podemos estar aí falando, pode ser uma questão pedagógica, entre o aluno e o professor de autoridade, né? Pode ser uma questão de como o professor organiza a matéria, se está atualizado aquele material, se está adequado às exigências do Enem, né? Então tem vários problemas nas escolas que, que podem estar acontecendo e influem ali como um fator para que aquelas escolas não tenham um bom desempenho. Então, o pensamento deveria ser o inverso, deveria ser primeiro ir para essas escolas necessitadas para ajudar essas crianças, para não criar um privilégio e naquela questão de direita, de meritocracia, porque isso é um posicionamento de direita. Isso parece que é uma questão de, vamos dar educação, mas para quem vamos dar educação? Só para os que já estão numa posição de privilégio ou numa posição já de dignidade conquistada? Por que nós não podemos dar uma dignidade, um mínimo para todas as escolas, investir naquelas que estão precisando de um pouco mais de recursos, né? E de mudanças, né? De evolução, de aprimoramento da infraestrutura, da pedagogia, do conteúdo, material, porque a gente sabe que tem muita escola no Brasil que às vezes está faltando até teto, né? Não tem encanamento, ou não, enfim, falta até quadro, carteira. Então, é isso. Eu acho que é isso que tinha para falar. Passo aí a palavra para quem quiser. Tá bom, entendi. Ô, Nando, Opa, não, até faço um adendo com relação ao que tu falou sobre educação. Não exatamente em cima do que tu está dizendo, mas é uma informação adicional. É o seguinte, né, cara? Eu vejo a Tabata.
ela falar tanto em educação, mas eu particularmente vejo que quando a Tabata ela cita a educação, ela olha a educação olhando para fora do Brasil. Ela, por exemplo, jamais citou um Darcy Ribeiro, jamais citou um Anísio Teixeira, Paulo Freire e outros pedagogos. Eu não me lembro assim de uma entrevista que ela focou nesses grandes pedagogos brasileiros, sabe? Ela sempre ficou olhando para a educação privada lá dos Estados Unidos e ela sempre focou na própria história para ela falar sobre educação. Claro, né? Eu vou abrir uma exceção quando ela citou, por exemplo, o caso de Sobral, né? Afinal, ela trabalhou em Sobral, né? Por um tempo, ela foi secretária lá. Mas foi o único caso que eu conheço da Tabata falando sobre de educação no nosso contexto. Mas fora isso, cara, eu não vi a Tabata citando os nossos grandes pedagogos. E isso é uma questão que eu acho bem complicada. E sem contar algumas críticas que ela tem com relação aos nossos vestibulares, que eu até acho que merece sim suas críticas. Eu, por exemplo, sou a favor de uma educação mais popular, de que a gente tenha mais acesso à universidade, né? Eu não defendo o modelo que aí está, né? Mas a Tabata ela olha demais para o modelo de lá, que, porra, né? O modelo dos Estados Unidos, se tu não tiver condições, olha, tu não estuda, a gente sabe disso. Quem, por exemplo, a gente vê aí pessoas que já estudaram lá e falam que é caro demais e a gente sabe o quanto que as pessoas que não têm o recurso, o quanto que elas ficam endividadas, né? Existe aí um número bastante expressivo de estudantes americanos que contraem as dívidas estudantis quando vão cursar a universidade e ficam pagando para o resto da vida. E é esse modelo que muitas vezes a Tabata está olhando quando ela está pensando em educação aqui no Brasil. Isso me preocupa. Era só isso que eu queria dizer. Aí ela acaba estrangulando as escolas mais fracas, né? E deixa só as mais fortes. Eu não sei nem se essa questão que tu tá falando aí de financiar, ela é direcionada às escolas públicas ou às privadas. Como é que funciona isso? É só para as escolas públicas? Ele mutou. Sim, era relacionado sim às públicas. Ah, Quem tá. queria financiamento para escolas privadas era uma galera aí do Novo e mais um outro partido à direita que eu não estou recordando agora. Esses aí sim queriam usar o recurso do Fundeb e outros recursos federais para financiar também a educação privada. Não, não. Pois é, né? Aí é foda, né? Porque já, a mensalidade dele já é cara. Aí vai dar mais financiamento ainda. De repente, um financiamento para de repente criar uma escola privada que, sei lá, pode ser, às vezes pode ser um investimento, né? Interessante, desde que a mensalidade não seja muito cara. Então, no início, isso é bom, mas depois que a escola já está funcionando, se tu ficar alimentando muito, não acho que seja uma ideia razoável, né? Mas enfim, voltando aí para Tabata, o Eric vai querer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer até uma pergunta, né? Porque acho que no ramo da educação, parece que nós só temos a Tabata, né? Mas eu Hum, queria te fazer a pergunta. E a Amanda Gurgel? Nossa, nem conheço. Amanda Gurgel, lembra daquela professora que fez aquele discurso emocionante sobre a situação precária das escolas? Putz, não tá me vindo Eu tô, nada.
tô até com. Eu não sei se vai dar strike, vai dar strike no teu vídeo, Hum. mas eu vou te passar. Esse vídeo passou há muito tempo. Ela entrou, ela se filiou depois pelo PSTU, né? Só que ela é uma moça que, tipo assim, nesse partido ela tá muito esquecida, né? Eu até vou compartilhar com você. Posso te mandar aqui no chat? Como é que eu faço? Pode mandar no chat. Eu mandei aqui no chat do Hangout, tá? Isso aí. Ah, tá. Entendi. Lembra dessa moça? Tá abrindo aqui. Mas também como as pessoas apresentam muitos números e como sempre colocam os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui. Opa, peraí. Uma travada forte aqui. Alô, vocês estão me ouvindo? Ai, cara. Peraí que travou aqui. Fui abrir o YouTube e travou tudo. Peraí. Deixa eu fechar aqui umas abas. Pera, deixa eu aguardar aqui. Opa, voltei. Pera aí. Aí, voltei. Caiu aqui pra mim. Agora eu voltei. Oba. Tinha muita aba aberta aqui no meu Chrome, daí travou. Tinha umas 20 abas aqui. Mas também como as pessoas apresentam muitos números e como sempre colocam os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base. R$ 930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior, com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário. Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui, não é? Então, assim, a minha fala não poderia partir de um ponto diferente desse, porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário, inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Fora isso, qualquer colocação que seja feita aqui, qualquer consideração que seja feita aqui, é apenas para mascarar uma verdade, que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Em nenhum momento.
vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe. Como assim não vamos falar da situação precária? Gente, nós estamos banalizando isso daí. Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil. É isso. Salas de aulas superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Tá certo? A secretária disse ainda que nós não podemos ser imediatistas, ver apenas a condição imediata, precisamos pensar a longo prazo, mas a minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata. A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata, certo? Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos. Parem de associar a qualidade de educação com professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar com bolsa de marca, nem para usar perfume francês. Certo? É para ter condição de pagar a alimentação dos seus filhos. É para ter condição de pagar uma prestação de um carro que muitas vezes eles compram para poder se locomover mais rapidamente entre uma escola e outra e que eles precisam escolher o dia em que vão andar de carro porque não tem condição de comprar o combustível. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Sinto muito, eu lamento, mas deveriam todos estar constrangidos, entende? Sempre que se solicita da gente é paciência, é tolerância. E eu tenho colegas que estão aguardando pacientemente há 15 anos, há 20 anos, por uma promoção horizontal. Professores que morrem e não recebem uma promoção. O que nós queremos é objetividade. Como é que é? Queremos sair desse impasse? Queremos. Mas como? Sem nenhuma proposta, de mãos abanando? Voltar mais uma vez desmoralizado para a sala de aula, para o aluno dizer, professora, a gente ficou aqui sem ter aula e só isso. Vocês receberam R$20, R$30, dão risada. É foda, né? Aí vem a Tabata com esse projeto e ela realmente não parece que não entende a situação do país, né? O problema, um dos maiores problemas é justamente o que ela falou ali, salário. E Carga dupla de horário, né, cara? Tripla até ela falou, né? À noite também. E, poxa, 930, pô, é um absurdo, né? Eu não sei se em que ano que ela falou isso, mas hoje em dia já é pouco, né? Imagina na época que ela falou isso. 930, pelo que ela estava falando ali, devia ser muito pouco. Pelos anos 2000 ali, né? Deve ser, porque é um vídeo que parece ser antigo. Imagina, deveria ser, sei lá, R$2.000 pra cima, né? O problema é que tipo assim, eu tenho familiares que trabalham com educação. Uhum. E a vida deles, assim, sempre uma vida desumana, porque eles não têm vida, né? Para eles terem uma vida, no mínimo, assim, confortável, eles têm que ter uma vida desconfortável, porque eles precisam ter uma jornada dupla de trabalho, que envolve mais de 2 de 6 horas por dia, né? Que são quase 12 horas, né? Desculpa, 8, mais que assim, entendeu? Então tipo assim, você tem para ter um padrão de vida, você precisa se sacrificar, entendeu? Você não pode se ela tiver que fazer um
um aprimoramento, né, pessoal, ela precisa perder essa dupla jornada para ficar uma jornada só de trabalho e ficar um ano ou 2 anos inteiros assim num sufoco. Tipo assim, mas temos um governo que a solução dele é jogar isso para a internet. Desculpa, cara, mas essas coisas eu fico irado, cara. Enquanto isso, ele tá lá discutindo Golden Shower, filhinho embaixador, né? Coisas totalmente que não atendem a população, né? Tem nada a ver com o Brasil aquilo ali. O cara dizendo que frita hambúrguer já pode virar embaixador, é um absurdo, né? E o segundo requisito é ser filho do presidente. Se for assim, é fácil, né? Não precisa estudar, não precisa ter carreira diplomática. Aí qualquer um pode fazer. Eu sei fritar hambúrguer, mas será que eu vou ter a mesma oportunidade que o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador? Só eu, considerando que eu não sou o filho do presidente, né? O filho mimado do presidente, não é assim que funciona, né? Aí cria-se um privilégio. Isso é típico da direita. O nepotismo é justamente o privilégio, né? O privilégio já é a base da direita, então o nepotismo está enraizado na direita, desde as monarquias, desde o Império do Brasil, né? E tem gente que acha que o Brasil é comunista. O Brasil foi um dos maiores países de direita do mundo, né? Nunca. É incrível a falta de conhecimento desse pessoal aí da extrema direita, esse negócio aí que eles querem fazer que todo mundo engolir, né? Verdade, meu amigo. Nando, Opa! não, cara, o pior de tudo é que a gente tem visto as excentricidades aí do ministro, o Weintraub, e eles estão com um projeto agora, né, que é o Futurice, né? Hum. E eu estava vendo esses dias que parte da ideia do Paulo Guedes, do Bolsonaro e do ministro é mudar a natureza jurídica de algumas universidades, né? Porque as universidades ou elas são fundações ou autarquias. Aí o que o cara quer fazer? Eles querem transformar todas em fundações, porque se elas forem fundações, eles podem captar recursos de agentes privados, né? E se eles são autarquias, aí infelizmente o governo tem que ajudar com o orçamento, né? O financiamento ele é todo público. E aí tudo que eles querem é não financiar mais a universidade. Eles querem que as universidades elas possam buscar meios de se autofinanciar para que ela possa ter continuidade, né? A prova disso são esses desmontes que nós temos visto, esses cortes. Há poucos dias antes da notícia com relação ao projeto Futuri, o Weintraub e a equipe dele estiveram reunidos com um representante australiano, que lá na Austrália, por um tempo, acho que foi até o início da década de 90, o modelo das universidades na Austrália era igual ao modelo brasileiro. As universidades eram públicas e o governo que usava da sua dotação orçamentária, né, para a União, no caso, ajudava as universidades quando era necessário. Perfeito? Só que daí, né, eles mudaram o governo, era um governo mais liberal, e eles decidiram que estava gastando muito, né? Pelo menos essa é a conversa que eu tenho ouvido muito por cima, né?
Então, eles decidiram que era hora de mudar. As universidades iam continuar sendo públicas, mas algumas pessoas pagariam mensalidade para poder pagar o curso para outras pessoas que não tivessem condições, né? E, e aí eles estavam elogiando o modelo australiano, eles conversaram com essa equipe, com essa comitiva, né? E eles disseram que tinham interesse em trazer esse modelo para o Brasil. Então, cara, só para completar aqui, com relação a mais esse desmonte desse governo, cada vez fica mais confirmado o que um amigo meu disse agora na minha última live que eu fiz lá no meu canal, que o grande objetivo dos liberais, né, dessa extrema direita, ou mesmo da direita, talvez uma direita até mais comportada, uma centro-direita, talvez, é atacar a solidariedade, meus amigos. Porque eles sabem que nós todos juntos é muito difícil de derrotar. Então, eles fazem o possível para nos tornar indivíduos cada vez mais atomizados, para que seja mais fácil para que eles possam colocar as pautas deles sem que a gente demonstre muita resistência. E então, por isso, eles precisam atacar qualquer mecanismo que seja o solidário. A prova disso é a própria Previdência, que a gente falou há pouco tempo. O modelo da nossa Previdência era um modelo solidário. Então, eles fizeram questão de atacar esse modelo para substituir por um outro modelo que não fosse tão pesado para o Estado, né? Então, eu encerro por aqui, pelo menos, essa parte, amigos. E é um perigo, né? Fazer esse negócio de a universidade ela tem que ser capaz de se autofinanciar, né? Receber fundos de entidades privadas, né? Isso aí é um perigo enorme. Isso aí deixa as pessoas reféns da elite, né? Dos grandes capitalistas. Aí tudo que for contra essa elite, tudo que for contra o empresariado vai ser cortado automaticamente, porque eles vão lá, não precisa nenhuma negociação com o governo, né, já que é financiamento privado. A empresa ela decide de uma hora para outra cortar o fundo daquela universidade, e morre ali mesmo. Aí, se uma universidade ela começa a ter um posicionamento mais à esquerda com determinadas questões, aí é aquilo que eu falei, a empresa simplesmente vai lá, corta e ela funciona ali meio como se fosse um jagunço do governo, né? Um governo de direita que usa ali entidades privadas para controlar a sociedade civil. Eu acho que isso seria um enorme perigo, né? E o nível de educação no Brasil iria despencar, porque se for por essa lógica, né, quando a gente aí não teríamos universidade. Para que universidade se a gente não está indo lá para questionar? Se é só para aceitar de mão beijada, de mão beijada não, de aceitar goela abaixo tudo que o empresariado manda para gente, né? A universidade é um ambiente de debate, ela precisa ter o contraditório. E aí o empresariado se sentindo pressionado ou acuado com esse questionamento, ele encerra o debate e encerra a própria natureza do mundo acadêmico, né? Do universo acadêmico.